Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. 7 horas em ponto. Hoje é dia 22 de outubro de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do Desperta, quarta-feira, meiozinho da semana. Dia que começa agitado ontem pela sessão do Supremo Tribunal Federal, que condenou mais 7 réus da trama golpista, né? E com uma dissidência mais uma vez aberta e muito bem marcada pelo ministro Luiz Fux, que ao final surpreendeu todo mundo e pediu transferência para a primeira turma, que é deixar a segunda turma e ir para a primeira turma. E por que ele faz isso? Porque ele não está se sentindo à vontade, sendo o voto vencido em praticamente todos os embates, né? E também porque isso terá uma consequência lá do outro lado, caso essa transferência seja autorizada pelo presidente do Supremo, pelo ministro Fachin. Ele vai encontrar ali dois ministros que são muito próximos do que ele tem manifestado no campo ideológico. André Mendonça, que foi AGU de Bolsonaro, e o ministro Cássio Nunes Marques. E o que acontece na prática? O Supremo Tribunal Federal vai ser cindido ao meio, como se tivesse entrado por um surto esquizofrênico com duas personalidades completamente diferentes. Porque no plenário da primeira turma existe ali uma maioria que a gente já conhece, está consolidada, de pelo menos 4 votos, né? Aliás, de 4 votos contra um do ministro Fux, no sentido de resguardar duramente a Constituição brasileira e a institucionalidade. E lá do outro lado, né, na primeira turma, existe um plenário cuja maioria é bolsonarista a partir de agora, com a ida do ministro Fux. E ontem, durante o julgamento, Fux deixou muito claros, assim, alguns raciocínios dele que orientam, alguns valores dele que orientam as suas decisões, inclusive falando sobre Venezuela. Não tinha nada a ver com o contexto do voto, chamou a Venezuela de regime de alhures, se evitou usar a palavra ditadura. Mas, enfim, fez ali um caldo ideológico que mostra exatamente por que Fux vota da maneira como tem votado, né? Só que ele também quer permanecer na segunda turma, desculpa, onde estão em julgamento os casos da trama golpista, né? Então ele quer ficar nos dois, ele quer ir para a segunda, mas quer permanecer na primeira, encaminhou esse pedido e esse pedido agora vai ser analisado pelo ministro Fachin, porque o Flávio Dino, que era o presidente ontem da sessão da segunda turma, falou que não tinha competência para isso. Falou, não é comigo, você vai discutir isso lá com o Fachin, tá? Olha, nós temos já a confirmação do encontro entre Lula e Trump, que a direita brasileira insistiu que não iria acontecer. Vocês se lembram que o Eduardo Bananinha veio a público dizer o seguinte, olha, os japoneses ficaram 24 horas por dia de plantão em Washington esperando a oportunidade de serem chamados por Trump para negociar e não foram chamados. Pois com o Brasil o tratamento foi completamente diferente, né? O Brasil teve paciência, teve inteligência emocional para enfrentar a pressão dos Estados Unidos e isso acabou conduzindo ao encontro, eu diria, fortuito. Não foi, na verdade, foi um encontro que teve uma preparação prévia, mas que aconteceu durante a passagem de Trump e Lula lá pela Assembleia Geral da ONU. E a partir daí desencadeia-se um processo de negociação que parecia impossível, né? Agora Trump está seguindo para a Malásia, Lula está seguindo para a Malásia e no domingo eles vão se encontrar lá para colocar em dia a conversa e aí a gente vai ter uma noção exata de quanto o Brasil pode avançar e quanto não pode avançar. Eu conversei ontem com um amigo, fui jantar com um amigo que está morando lá nos Estados Unidos e ele disse que a situação lá está muito complicada para o consumidor americano. Por quê? O preço da carne está muito caro, né? A carne subiu pelo menos 16% nas prateleiras dos supermercados. Eles já vinham lidando lá com uma crise de abastecimento de ovos que elevou o preço da dúzia para 12 dólares, 15 dólares no Walmart, que é o supermercado mais barato dos Estados Unidos, e agora estão sentindo muito o peso da inflação nos alimentos. Para o público americano, de classe média, média baixa, está difícil manter na mesa o mesmo padrão alimentar por causa, inclusive, do impacto do tarifaço no preço da comida que é servida lá. Uma boa parte dela vem do Brasil, né? Café, suco de laranja, carne, ovos, tudo isso sai daqui e vai para lá, entra com a tarifa e isso fez com que o consumidor americano começasse a pensar se é vantagem subsidiar o custo da economia das suas famílias, né? As maluquices do presidente Donald Trump, tá? E, bom, ficou para depois da volta de Lula dessa viagem à Malásia,
a indicação do sucessor de Luiz Barroso no Supremo Tribunal Federal. Parecia tudo certo quando o senador Davi Alcolumbre resolveu bater o pé e insistir na nomeação de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é apresentado agora como se fosse um candidato do Senado, né? E isso cria um problema, porque Lula vai precisar cabalar votos lá para manter a sua indicação do Jorge Messias, né? Então, o adiamento significa que o assunto não está resolvido. Vai ser resolvido ao longo dos próximos dias, quando, numa negociação com certeza pragmática, Lula vai entregar argumentos para que o Alcolumbre passe a defender o Jorge Messias, né? E a importância desse momento, ela pode ser medida por uma indagação. Qual é a consequência que terá a indicação de Jorge Messias por Lula para o Senado no atual contexto político dos dias de hoje? E qual é a implicação que teria uma indicação do senador Rodrigo Pacheco, 2 vezes presidente da Casa, né, em relação à possibilidade de aprovação desses nomes lá pelo Senado? É óbvio que a apresentação do nome de Jorge Messias não provocaria nenhum abalo, né? A rejeição a ele, ainda que acontecesse, não provocaria nenhum abalo entre as instituições, mas a rejeição ao nome de Rodrigo Pacheco pode levar a uma ação do Senado de retaliação ao governo federal. É exatamente isso que está embaralhando essa negociação aí, a definição do nome que vai para essa vaga aberta com a saída de Barroso. São esses os destaques de hoje na nossa edição. Eu vou chamar o meu companheiro Alex Amorim. Bom dia, Alex. Cadê você, homem? Bom dia, Panunzio. Bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom, Alex? Que camiseta amarela é essa aí, Alex? Essa aqui é do Borussia Dortmund, lá da Alemanha, Panunzio. O Alex é muito chique, viu? Ele só veste camisetas de times estrangeiros, tá? Isso. Brasileira é só a do Coringão, né? Não. Quase você me pegou de calça só do Palmeiras. Só do Palmeiras. E olha achei lá. que ele tá atento, Alex, tá vendo? O dia tá só começando, mas já tá atento. Gente, Alex, ontem eu falei uma bobagem aqui, preciso corrigir, né? Eu só vi depois dos comentários o pessoal falando, não, Fábio, não é Mauro Cid, é Mauro Vieira. Eu chamei o Mauro Vieira de Mauro Cid. Então, desculpa, é que, gente, 1 hora falando de improviso aqui é duro, né, Alex? Sim, acontece. Tanto que a Fernanda avisou a gente, só que o desperto já tinha acabado, nem tinha como a gente não deu. ter falado no ar. O importante é fazer a correção, né? Então, vocês vão me desculpar, quem ouviu eu falar Mauro Cid, saiba que eu estava falando do Mauro Vieira, tá? E um personagem tem nada a ver com o outro, né, Alex? Isso mesmo, Panunzio. Alex, vamos lá, o que temos de novidade na área dos esportes? Então, Panunzio, hoje teremos finalmente o jogo entre Flamengo e Racing, que é o primeiro confronto ali da semifinal da Libertadores da América. Será hoje 9h30. Como o Racing teve a melhor campanha na fase de grupos e tudo, decidirá em casa na Argentina. E hoje vai ser lá no Maracanã às 9h30 da noite, Panunzio. Porém, essa é uma notícia que a gente tem que ficar um pouco à parte, porque ontem, Panunzio, saiu uma decisão favorável para os autores ali, alguns dirigentes do Flamengo, que absolveu 7 réus ali do Ninho do Urubu, tanto que essa matéria está no site do ICL Notícias. Então, tem o jogo, porém tem essa péssima notícia que saiu ontem, Panunzio. Pois é, isso é uma coisa tristíssima, né? Porque eram jovens ali trancados no alojamento, quando começou o incêndio, eles não tiveram como sair e ninguém foi responsabilizado por isso, ninguém. Isso, lembrando que 7 foram acusados e os 7 foram absolvidos. E o que aconteceu naquele momento, Panunzio? Ali em fevereiro de 2019, ali no alojamento do Ninho do Urubu, que é como é conhecido ali os alojamentos da categoria de base do Flamengo, teve um incêndio que começou com um curto-circuito ali no ar-condicionado e teve a morte de 10 adolescentes e 3 ficaram feridos. Nisso, o MP denunciou 40 pessoas, porém sobrou só apenas 7. E nisso, o juiz Thiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal ali do Rio, absolveu esses 7 que foram os denunciados. E o motivo, Panunzio, foi que a ausência de culpa penalmente relevante e impossibilidade de estabelecer nexo causal entre as condutas e o incêndio. Então, foi esse o motivo. Foi uma notícia que me pegou de surpresa realmente e a todos, porque pela análise do MP ali teve falha sim, porque o alvará dos bombeiros estava vencido, então teve muitas ocorrências que era conduzente ao contrário do que o juiz Thiago decidiu ontem, Panunzio. Pois é, cabe recurso, obviamente, a gente espera. Agora, isso aí, gente, marca
né, um ciclo de infelicidades de decisões judiciais terríveis assim, para o país. E eu lembro aqui da Boate Kiss, né? Eu mesmo cobri como repórter aquela coisa trágica, né? E a justiça com uma dificuldade terrível para condenar esses réus. E agora acontece a mesma coisa em relação a esse incêndio que matou 10 meninos lá no Ninho do Urubu. Uma lástima. A justiça brasileira tem dificuldade em condenar quem promove esse tipo de coisa, né? Assume o risco de provocar uma tragédia como essa, mas faz uso de material inflamável em espetáculos, né? Não coloca travas adequadas nas portas, não pede os alvarás e ainda assim todo mundo sai livre no final das contas. Os mortos estão lá enterrados, ninguém vai devolver a vida a eles, né? Os parentes já perderam tudo que podiam com essas perdas horríveis aí e não há reparação nenhuma. Sim. Uma pena. Isso mesmo, lembrando que o Flamengo ainda não se manifestou, porém teve algumas situações que a gente consegue ver o futebol europeu aqui do brasileiro, Panuso. Como a gente tinha relatado aqui no Desperto, o Diogo Jota, que é um jogador do Liverpool, que ele morreu no acidente ali de trânsito, o Liverpool arcou com todos os salários em 3 anos com a família e o clube se colocou à disposição da família. O que aconteceu ali, o Flamengo nem se colocou à disposição da família, nem nada do tipo, e nem quis beneficiar a família de alguma forma, desse acontecimento trágico, nem arcando o salário, nem nada do tipo. Então o clube também tem um pouco de culpa nessa questão, além do que aconteceu, Panuso. É muito triste a história inteira, horrível. Sim. Tá bom, Alex. E sobre futebol hoje, então é só o Flamengo e o Racing. Isso, ter, né? E ontem, Panuso, só para não deixar os nossos atleticanos tristes. Você está torcendo pelo Racing, né? Eu tenho certeza absoluta. Hã? A minha carinha diz muito, eu não vou falar nada, deixa que o povo, minha imagem fale por mim mesmo. Até Panuso. Porque os palmeirenses estão machucados aí com essa história do Flamengo fazendo gol demais, né? O último jogo foi 3-2, doeu, né, Alex? Sim, doeu, porém hoje eu não vou ser clubista, mas eu acho que vai ser um parelho ali, um jogo entre Flamengo e Racing. Eu creio que o Racing vai sair com um ótimo resultado, porém eu não vou falar qual, Panuso. Amanhã a gente Não, pode falar, vamos ver, depois a gente confere. Hoje não tem jeito, porque é o seguinte, só tem 2 resultados possíveis, né? Vitória ou derrota. O empate é circunstancial. Mas vamos lá, pro palpite, depois a gente confere, Alex. Bora. Eu creio que será uma vitória de 1-0 do Racing. Eu tô falando mais pelo torcedor. Gente, isso é a mágoa do Alex, porque o Flamengo ganhou do Palmeiras e empatou na tabela com ele. Então tá magoado, a gente entende. Vamos ver, amanhã a gente confere, tá bom? Sim, vamos nessa. E Panuso, só antes de finalizar, para não deixar os atleticanos tristes, teve o jogo ontem da semifinal da Sul-Americana entre Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Ficou um empate ali 1-1 no Equador e o Atlético Mineiro vai decidir em casa agora se vai para a final ou não. Eu vou te fazer só mais uma perguntinha, Alex. Claro. Senão a pergunta não tem maldade nenhuma, tá? Espero que você entenda, é de coração, tá? Uhum. Eu queria saber de você o seguinte, se o Palmeiras se der bem na Libertadores, ele vai para o Mundial? Então, agora tem uma questão que não é mais mundial, é intercontinental. O mundial, pelo que essa nova competição que a FIFA definiu, é a cada 4 anos. Então eu creio que o intercontinental não é mais considerado um mundial, e sim apenas um torneio que você vai lá, pega alguns vitoriosos, tudo, tanto que o campeão da Champions League já está na final, mas eu creio que não, Panuso. Não, então o Palmeiras vai continuar sem mundial, é isso? Agora eu vou. Temos 51, mas essa questão é muito 51. Polêmica. Vamos nessa para não. Vamos lá, um abração, Alex. Obrigado, viu? Pois é, gente. Uma vez palmeirense, sempre palmeirense, né? Vamos para o que interessa, gente? Vamos para meteorologia. Já nós vamos para os nossos destaques, tá bom? No site do ICL. Cadê a meteorologia? Tá aqui, olha. Tá aqui o mapa. Hoje, notícia boa para o semiárido brasileiro, vai chover a cântaros, né? Na região lá do sertão mais árido do Brasil, sertão do Cariri, está previsto chuva para lá, está previsto chuva para o sul para o leste do Piauí, para o sul do Maranhão, que é onde se planta muita soja no Brasil, né? Na região do Piau-Serão. E o tempo do Brasil está como prevê esse mapa aqui, olha. Tem aqui, olha, do leste até do oeste ao leste, chuva, indo lá da Cabeça do Cachorro, atravessando o estado do Amazonas, o Tocantins, Mato Grosso e o interior de praticamente todos os estados do Nordeste. Vamos ver quais são os alertas? Olha, aqui na região amazônica, chuvas intensas, não há novidade, porque essa época do ano é de chuvas intensas por lá. No interior
do Maranhão, também chuvas intensas mais fortes. E aqui no litoral, principalmente na região de Salvador, no litoral de Salvador ao norte da Bahia, chuvas intensas, olha, e aqui acumulado de chuva, porque o terreno lá está hidratado, né? E também temos um alerta de temporais lá que podem acontecer hoje, tá? Então o tempo vai ficar assim, chuvoso, para quem gosta de chuva é bom, para quem não gosta é ruim, mas é o que vai acontecer. E aqui no sulzinho do Brasil, nós temos um alerta de ventos costeiros valendo para todo o litoral do Rio Grande do Sul e mais a parte sul do litoral de Santa Catarina, região de Torres, ali próximo a Torres, vai ter vendaval lá, tá? Vamos ver como é que é a condição do vento para orientar os pescadores, né, as pessoas que estão embarcadas. O alerta é um alerta amarelo, não é um alerta vermelho, fala intensificação de ventos nas regiões litorâneas, movimentos de dunas de areia sobre construções na orla. É o que está aqui dizendo o alerta do nosso Instituto Nacional de Meteorologia, tá bom? Agora vamos ver como é que ficam as temperaturas hoje. São Paulo de novo amanheceu com uma friaca grande, né? A temperatura hoje às 4h30 da manhã, a hora em que eu saio da cama, era de apenas 12 graus. E eu preciso que o mapa se forme aqui para eu informar para vocês qual é a temperatura, quais são as temperaturas hoje nas capitais brasileiras. Vamos ver aqui, a página está formando, mas olha, aliás, eu preciso avisar o pessoal do INMET que o site deles está muito lento. Chega essa hora em que as pessoas estão acordando e querem olhar a previsão do tempo, não conseguem. Assim como eu não vou conseguir hoje, então vou passar por cima disso, tá bom? Você fica sem a temperatura na sua cidade por enquanto. Ah, formou aqui a página, então vamos lá. Porto Alegre, temperatura saiu de 15, vai a 26, em Florianópolis de 13 a 22, em Curitiba de 10 a 20 graus, quer dizer, esquenta um pouquinho na hora do almoço. Em São Paulo de 10 a 24, dia que começou gelado e, né, entre os recordes, não sei se de novo bateu o recorde de frio para um mês de outubro, mas ontem você se lembra que foi a temperatura mais baixa para o outono em São Paulo, desde 2003, né? Pode ser que hoje tenha batido novamente o recorde. Depois a gente confirma a informação e passa para você. No Rio de Janeiro, a madrugada foi fria, 13 graus, a temperatura vai a 27. Em Vitória, de 17 a 24. Em Belo Horizonte, também frio, de madrugada, 10 graus. Nas horas mais quentes, 26. Em Campo Grande, poucas nuvens, 17 graus. Aqui não chove. O pessoal do Pantanal, de Campo Grande, vai ter que esperar mais pela regularização das chuvas, né? Que, no entanto, já chegaram, mas agora não chegaram ainda com aquela ênfase, com aquela intensidade que precisa. Em Goiânia, a temperatura vai a 32, também dia claro. Em Brasília, poucas nuvens, céu claro. A máxima vai ser de 22 só, tá? Em Brasília, frio o dia hoje, né? Para os padrões desse finzinho de outono, temperatura de 13 a 22 graus. Em Palmas, Tocantins, cadê Palmas aqui? Eu vou ter que trazer o mapa mais para cá, senão não vou conseguir enxergar. Palmas, máxima de 33, a mínima de 22. Em Porto Velho, 24 de mínima, 34 de máxima. Em Rio Branco, 35. Em Manaus, 32. Em Boa Vista, 34. Em Amapá, no Macapá, né? Em Macapá, no Amapá, 33 graus. Em Belém, 34. Em São Luís, 32. Agora eu vou empurrar o mapa para lá. Em São Luís, no Maranhão, de novo empurrar o mapa para cá para ver a temperatura, 35 graus de máxima. Em Teresina, gente do céu, que calor, hein? Em Fortaleza, 30 graus de máxima, aqui dia claro, nos estados do Nordeste, tá? A exceção da Bahia, e vai ter dia claro em praticamente todo o litoral. Em Natal, 30 graus de máxima. Em Recife, 29. Em Maceió, 31. Em Aracaju, 28. E Salvador, eu já falei, 27 graus de máxima e 21 graus de mínima, com chuva lá no litoral da Bahia, tá? Essas são as condições do tempo hoje no Brasil e nas capitais. Vamos passar agora para os destaques na página home do nosso site, do iclnoticias.com.br, e a manchete não poderia ser diferente, né? Supremo define pena para condenados do núcleo de desinformação do golpe. O STF forma maioria para condenar os 7 réus do núcleo da desinformação, com a dissidência marcada do ministro Luiz Fux. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar como foi o julgamento. Segundo destaque nosso, olha, essa senhora que está aqui que você está vendo aqui nessa foto,
ela passou por um caso de discriminação religiosa clara, tá? Ela saindo de um terreiro de candomblé, chamou um aplicativo, um motorista de aplicativo, e o motorista de aplicativo, ao chegar e perceber que era um terreiro, ele falou que não ia levar a passageira, tirou um sarro dela e foi embora, não levou. Ela processou a plataforma, o motorista foi afastado. Só que o juiz que prolatou a sentença disse que ela que tinha sido intolerante. Olha que loucura. Daqui a pouco a gente vê essa história, tá bom? O juiz afirmou que a intolerância religiosa vem da própria autora porque ela considerou ofensiva uma expressão cristã que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, tá? Vamos ver os outros destaques agora. A Câmara definitivamente acabou com a história da anistia, viu, Bananinha? Pode parar, filho, não adianta mais. Vocês não têm a Câmara e não têm o Trump, então o assunto está encerrado, né? Há uma matéria aqui no nosso site sobre as profissões que estão em alta e as profissões que estão em baixa. É bom que você leia, eu não vou ter tempo de falar sobre ela, mas é bom que você leia aqui no nosso site para se preparar para um futuro que já chegou. E não é o ambiente mais otimista que a gente pode encontrar. Por quê? Porque está tudo, né, muito líquido, está tudo em mudança muito rápido e a gente precisa sempre se orientar para ver como é que vai pagar a conta, pagar os boletos daqui a mais alguns anos, tá? Bom, sobre a indicação do substituto do ministro Luiz Roberto Barroso, a manchete é esta aqui que você está vendo: Alcolumbre orienta Lula a conversar com senadores antes de nomear Messias. Na verdade é o seguinte, existe uma resistência ao nome do advogado Jorge Messias e os estrategistas do Palácio do Planalto anteveem uma derrota na indicação, caso o atual clima seja mantido. Rodrigo Pacheco, como eu falei agora há pouco, foi 2 vezes presidente do Senado, é uma pessoa que conta com o apoio do Davi Alcolumbre, que não é pouca coisa, né? E tem muito em jogo nessa indicação. Por isso ela acabou ficando para a semana que vem. E olha só que coisa, né, digamos assim, os gatilhos ideológicos levam certos administradores públicos a atos que não se explicam. Como, por exemplo, o governador do Distrito Federal sancionou a lei que cria o Dia da Memória das Vítimas do Comunismo, provavelmente com a pretensão desse projeto de lei de equiparar o Holocausto e os horrores do nazismo, né, aos horrores do comunismo, que são um estigma. Enfim, mas está lá no Distrito Federal, agora tem essa onda nova, tá? E temos também a história do pai de um aluno que lá em Brasília agrediu, no Guará, em Brasília, agrediu um professor com socos dentro da escola, o sujeito um baita troglodita, chegou lá, foi na sala de reunião dos professores, pegou o professor da filha e deu 9 socos no cara, que ficou com o olho deformado, né? Depois dessa cena de agressão. Por quê? Porque o professor repreendeu a filha dele, que estava usando o celular em sala de aula. Esses são os destaques, são 7 horas e 23 minutos, então agora a gente vai passar a detalhar aqui o noticiário, começando pelo comecinho, começando pelo princípio, pelo início. Supremo define pena para condenados do núcleo de desinformação do golpe, é o que diz aqui a nossa manchete no nosso site hoje, primeiro assunto do dia. A maioria dos ministros concordou com a denúncia e condenou os acusados, placar de 4-1. A matéria no nosso site é da Agência Brasil e ela diz o seguinte: a primeira turma do STF definiu nesta terça as penas dos 7 réus do núcleo 4 da trama golpista. Por 4-1, a maioria dos ministros do colegiado concordou com a denúncia da Procuradoria-Geral da República e condenou os acusados. O colegiado entendeu que os réus promoveram ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e atacar virtualmente instituições e autoridades em 2022. Quem foram os condenados? Vou ler aqui rapidinho, né? Ângelo Martins de Nicole, major do Exército, 17 anos de prisão em regime fechado. Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, 15 anos e 6 meses de prisão, regime fechado. Marcelo Bormevete, esse aqui é policial federal. Nesse núcleo havia só 2 que não eram militares, esse é um deles, né? Condenado a 14 anos e 6 meses de prisão, regime fechado. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, 14 anos de prisão, regime fechado. Ailton Gonçalves de Moraes Barros, é major da reserva, esse cara foi expulso do Exército, né? 13 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. E
Carlos César Moretson Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, é o outro que não é militar, foi condenado a 7 anos e 6 meses em regime fechado. Os réus foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio público tombado. O Carlos César Moretson foi o único condenado por somente 2 crimes: organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os acusados não serão presos automaticamente porque ainda é possível para as defesas recorrer, né? E também, e não foi só a pena de restrição da liberdade, né? A matéria explica aqui que, em função da condenação, os apenados também deverão pagar 30 milhões de reais de forma solidária pelos prejuízos causados pela depredação dos prédios públicos durante os atos golpistas do 8 de janeiro. O valor vai ser dividido com os demais condenados pela trama golpista e, além disso, eles ficam inelegíveis pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Bom, no julgamento de ontem, o ministro Luiz Fux, né, marcando a dissidência, e, enfim, a dissidência que ganha, não é possível não entender dessa forma, mas que ganha contornos ideológicos muito claros, né, quando o ministro vai buscar, inclusive na crítica à Venezuela e tudo mais, argumentos para justificar posições que ele toma no corpo do processo, né? Mas um dos argumentos dele, algo que é caro, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes, deveria ser caro a ele também, porque as provas da demolição estavam ali em todos os cantos do prédio do Supremo Tribunal Federal. Inclusive a sala do ministro Luiz Fux foi quebrada e foi até incendiada, tentaram colocar fogo na mesa dele. Mas ele disse que não viu violência, não houve violência nem grave ameaça. Ao que o ministro Alexandre de Moraes respondeu da seguinte maneira. Roda pra gente, por favor, Alex. Nós tivemos violência física contra as pessoas. Basta conversar com nossos policiais judiciários que foram agredidos, que em relação a eles jogavam pedras, cacetetes, pedaços de pau, facas, estiletes. Eles precisaram gastar toda a munição não letal, para impedir que se invadisse esse prédio, o anexo 2, e destruíssem os gabinetes. Dizer que não houve violência é uma violência à coragem dos nossos policiais judiciais, ministro Flávio. Aqui, quando roda um vídeo, eu tenho tempo para dar uma olhadinha aqui na área de comentários nossos, né, para a gente poder interagir aqui. Estou vendo aqui as manifestações, todo mundo indignado com essa postura do ministro Fux, agora, mas eu nem coloquei as falas do Fux ainda, vocês vão vê-lo agora. Tem aqui, olha aqui os comentários, ó, RI, a pessoa que assina como RI, fora Fux peruca. Miriam Gonçalves, pede demissão, Fux. Vladimir Naziel, o Fux se faz de doido. Fábrica de ideias, fora Fux. Quer dizer, o pessoal indignado aqui na nossa audiência com relação ao ministro Luiz Fux, né? E, de fato, assim, é duro para quem viu aquelas cenas, né, e para quem testemunhou a iminência e a violência com que foram tratadas as instituições brasileiras, alguém dizer que não houve nada, né? Mas o ministro Luiz Fux, embora tenha ressaltado, não é que eu não disse que não houve nada, mas no corpo do processo ele passou batido por todas as acusações, né? E por ele, já nas preliminares, o processo teria sido levado para outras instâncias, porque ele não reconhece a legitimidade nem da turma da qual ele faz parte para julgar os casos do 8 de janeiro. E ele colocou isso ontem e defendeu a anulação de todo o processo uma vez mais, e aqui não se pode negar que não houve coerência com o voto apresentado no julgamento do Núcleo 1, né? O núcleo em que estava lá o Bolsonaro. Veja só o que disse o Luiz Fux, dizendo que o Supremo, que a segunda turma não tinha competência para julgar ninguém. Roda para nós, Alex, por favor. Sendo o Supremo Tribunal Federal incompetente para o processo de julgamento da estação penal, deve ser declarada nulidade de todos os atos decisórios praticados até o momento, inclusive o recebimento da denúncia, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal. A mesma consequência decorre do reconhecimento da competência do plenário desta Corte.
Acompanho o ministro relator na parte em que não acolheu uma nulidade, mas excluiu a possibilidade desse fato interferir no julgamento. Pois é. Bom, o ministro Luiz Fux surpreendeu todo mundo ontem, não com a qualidade do seu voto, porque, enfim, foi novamente um voto longo, obviamente foi muito menor do que o voto do julgamento do Núcleo 1, né? Porque ali foram 13 horas de blá, 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 enfim, de consulta extenuante à doutrina, que os colegas consideraram um tremendo de um exagero formal, né? Além de tudo, muito chato. Mas ontem o voto dele foi menor, não significa que foi também um voto curto, né? E bom, além de ter dito que não reconhece competência da segunda turma para esse julgamento, ele surpreendeu todo mundo quando pediu transferência da primeira turma. É óbvio que o clima ali não está bom para ele, porque ele tem sido vencido em todas as batalhas. E lá na primeira turma vai encontrar gente que pensa muito parecido com ele por tudo que ele tem manifestado. Só que ele não pediu só a transferência, tá? Ele também deu uma de João sem braço. Ele falou, quero ir para a primeira turma, mas também quero julgar os processos aqui da segunda turma. Ou seja, ele é um duplo supremo. Vai ficar nas duas turmas se prevalecer a vontade dele. Roda para nós, Alex, por favor. Senhor presidente, em meados do ano passado, eu combinei com o meu estimado amigo de tantos anos, ministro Barroso, que tinha interesse de vir para a primeira turma. E eu, então, combinei com ele que faria essa permuta. Aliás, é bastante usual esses revezamentos. Como ele se aposentou, eu tive que fazer esse movimento imediatamente, porque fica a vaga lá na segunda turma. Mas eu queria deixar claro com Vossa Excelência que eu tenho várias vinculações de processo da primeira turma. Eu queria me colocar também à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos que Vossa Excelência já designou em prol da própria Justiça. Então, eu estaria na segunda, a matéria não é regulada pelo regimento, eu estaria aqui se fosse do agrado dos senhores, que se fosse aceitável, né, eu poder participar do julgamento já marcado. O nosso lamento com relação à compreensível decisão, uma vez que se trata, como Vossa Excelência disse, até de um gesto de cortesia em relação ao colega e um desejo justo de alternância em relação às convivências. Claro que lamentamos. Em relação a essa questão específica do efeito temporal, vou submetê-la ao eminente presidente Edson Fachin, porque creio que é mais adequado, uma vez que envolve ambas as turmas do tribunal, e não me sinto autorizado, portanto, a arbitrar essa questão, mas transmitirei logo no dia de amanhã. Da minha parte, obviamente, a integral simpatia, porque Vossa Excelência sabe da antiga admiração que nutro por Vossa Excelência. Uma simpatia que a gente vê, mas ele falou assim, a simpatia que nutro por Vossa Excelência, olhando para o outro lado. Não sei o que significa, senão vou fazer uma análise semiológica da linguagem corporal do ministro Flávio Dino, não, mas a expressão dele diz muita coisa, né, gente? E vocês ouviram ele dizer aí que lamenta profundamente, né? Eles são muito, muito bem educados e formulam com filigranas, usando os jargões, né? Justificativas muito cavalheirescas para situações que não recomendariam tanto cavalheirismo assim, mas está aí, né? E principalmente o argumento de que ele entende, sim, e principalmente o desejo do ministro Luiz Fux de provocar uma alternância em relação às convivências, foi o que ele falou aí, né? O ministro é uma pessoa muito bem-humorada, a gente precisa entender a ironia que está contida em algumas manifestações dele, né? Bom, mas vamos tirar as ironias e as filigranas e vamos falar do que interessa. Uma decisão que eu acho, aqui na minha opinião, é a decisão absolutamente adequada. Eu tenho manifestado aqui para vocês desde sempre a minha estranheza no fato de que a Procuradoria-Geral da República esqueceu um dos principais articuladores da trama golpista, Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Foi ele quem contratou o Instituto Voto Legal, e aqui não adianta dizer, não, mas era o Bolsonaro que estava lá, porque o Bolsonaro era o presidente de honra e ele tinha chancela do partido para fazer isso. Não. O partido contratou o Instituto Voto Legal para produzir um relatório falso que ontem condenou o presidente desse instituto a 7 anos de prisão. Tá? Então, houve uma ação do partido e o partido estava sob a presidência do Valdemar, que nunca escondeu que é um dos golpistas, mas ficou fora
da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eu, sinceramente, não entendo por quê, e sei que tem muita gente do campo jurídico que também não entende. Mas ontem, digamos, esse esquecimento histórico foi sanado, porque agora Valdemar Costa Neto, que já puxou cadeia por causa das suas aprontações e desonestidades, volta a ser investigado pelo Supremo por determinação da segunda turma ao longo da sessão de ontem. Vamos ver essa parte do julgamento. Diante das provas trazidas aos autos, proceda-se ao traslado integral para a PET 12.100, com vistas à continuidade da investigação em relação ao Valdemar Costa Neto pelos crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Indago com relação a esse tópico se o ministro Fux sobre o envio ao Ministério Público, nos termos do 18, desse resultado para fins de eventual reabertura de investigação quanto ao senhor Valdemar da Costa Neto. Eu indago se Vossa Excelência adere ou se fica vencido. Eu não apreciei esse real. Então, fica vencido, né? Por maioria. Agradeço. Ou seja, o Fux também foi vencido nessa decisão de pedir à Procuradoria-Geral da República que reabra investigações contra o presidente do PL, né? Que, obviamente, vai ter que explicar finalmente, né, como é que foi que ele participou desse momento da história brasileira. Eu acho, sinceramente, que ele tem uma dívida para pagar aí. O Alex, manda para mim aqui o link dessa informação que você me passou, para eu poder dar aqui. Não, eu acabei de renovar aqui a página, não encontrei a notícia. Manda para mim, fazendo favor. Tem notícia nova chegando aqui. E olha, na capa do site do ICL não estava, até agora há pouco, informação sobre o incêndio lá, sobre a absolvição dos réus do incêndio no Ninho do Urubu, que o Alex já abordou aqui, mas agora está, né? A matéria está aqui no nosso site, está aí a manchete: Justiça absolve réus por incêndio que matou 10 adolescentes no Ninho do Urubu, no Flamengo. Um absurdo, né? Vamos ver onde vai dar isso, porque ainda tem recurso à vontade. Bom, voltando aqui a falar sobre a questão dessa mudança de turma. Primeiro, ela ainda não está decidida, não é um processo automático. Por quê? Porque o Fux é o vice-decano da segunda turma. O que significa isso? Tem uma pessoa lá que tem preferência sobre ele para pedir o deslocamento para essa vaga aberta com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso, lá da primeira turma. É a ministra Carmen Lúcia. O critério é da antiguidade, mas ela não manifestou nenhuma vontade de ir para a primeira turma. E quem é a primeira turma? Lá está o maior desafeto declarado do ministro Luiz Fux, que é o ministro Gilmar Mendes. Na semana retrasada, inclusive, os dois trocaram escaramuças públicas dentro do Supremo Tribunal Federal, o que assustou os colegas, né? O Fux foi reclamar que o Gilmar Mendes estava falando mal dele em público. E o Gilmar Mendes falou: não, falo sim em público, mas não falo como você que está reclamando de mim pelas costas, né? E o clima entre os dois foi péssimo. Mas lá está o ministro Gilmar Mendes na primeira turma. Ele é a voz dissonante. O ministro Gilmar Mendes está longe de poder ser considerado um aliado do governo petista. Pelo contrário, ele foi um dos algozes do Lula durante a Operação Lava Jato. Enfim, ele tem uma história pregressa aí de independência e muitas vezes de oposição mesmo aos governos do Lula, né? Essas posições foram evoluindo ao longo do tempo, mas os outros 3 integrantes dessa turma, eles são, com a ida do ministro Luiz Fux, eles são muito alinhados ideologicamente ao bolsonarismo. Quem são? André Mendonça, que foi AGU do Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques, né? E agora, com a chegada, se for autorizada, do Luiz Fux, aí se forma uma maioria, porque a turma tem sempre 5 votos, né? E serão 3 contra 2. E quem é o segundo? É o ministro Gilmar Mendes. Então ficarão ali 3 bolsonaristas, mais o ministro Gilmar Mendes nessa turma. Eu imagino que o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal vai encontrar um ambiente muito complicado nessa segunda turma, caso a transferência do Fux aconteça ali. E nós vamos ter, na prática, 2 instâncias do mesmo tribunal atuando de modo diverso, por causa da fragmentação ideológica. Na segunda turma é o comportamento que a gente já tem visto, e na primeira turma de maioria bolsonarista, se a trama golpista caísse ali e um dos ministros não estivesse prevento lá na segunda turma,
aí o Supremo poderia ter, com certeza, teria decisões muito diferentes para casos muito semelhantes quando o assunto é julgado por uma e por outra turma. Vamos ver, porque isso é uma situação de uma certa esquizofrenia institucional. Vamos ver onde vai dar isso, né? Enfim, um tribunal dividido ao meio pela infiltração do ambiente da politização excessiva, né? Da radicalização excessiva de posições no plano ideológico. Bom, eu vou pegar aqui uma informação que o Alex me passou aqui, uma notícia que chegou agora para compartilhar com vocês. Tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vou abrir na minha página aqui para que vocês possam ver. Pronto, olha aqui, ó. Ah, sim, tá aqui, informação importante. O acórdão foi publicado, o acórdão do Bolsonaro, tá? Então aqui o acórdão publicado, um documento de 1991 páginas, e começa a contar o prazo para apresentação de recursos, né? E aqui os recursos já vão antecipar que são dois. Um deles não será concedido, que são os embargos infringentes, e o outro pode ser considerado, pode ser conhecido pela turma, que são os embargos de declaração, mas que não tem poder para alterar a sentença. Vamos aqui à informação do Kleber Lourenço no nosso site. O Supremo publicou nesta quarta o acórdão que formaliza a condenação do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. A decisão proferida pela primeira turma por 4-1 marca o início do prazo de 5 dias úteis contados a partir da publicação para que as defesas apresentem os recursos que são cabíveis. Com o documento de quase 2.000 páginas, são 1.991 no total, as defesas poderão entrar com embargos de declaração, recurso utilizado para pedir esclarecimentos, apontar omissões ou contradições ou ainda erros na decisão dos juízes. Na prática, esse tipo de embargo, como eu falei, não muda o mérito do julgamento, só que ele pode ajustar alguns detalhes técnicos e, inclusive, a dosimetria das penas. Bolsonaro recebeu a maior pena entre os condenados até agora, foram 27 anos e 3 meses de prisão, começando em regime fechado. Mesmo sem base jurisprudencial, os advogados também devem tentar apresentar embargos infringentes. Esse tipo de recurso, o Supremo só admite quando há pelo menos 2 votos pela absolvição. No caso do chamado núcleo crucial, apenas o ministro Luiz Fux divergiu dos demais, votando pela absolvição dos 8 acusados, né? De 8 dos 9 acusados, porque ele condenou Mauro Cid. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, poderá decidir individualmente sobre os pedidos ou levá-los novamente ao colegiado. Também pode encaminhar as petições para análise da Procuradoria-Geral da República antes de um novo julgamento, dessa vez julgamento dos recursos, né? E a expectativa no Supremo é de que os recursos sejam analisados ainda este ano. É o que nos diz aqui o Kleber no site do ICL. Bom, vamos prosseguir aqui com o noticiário nacional e eu falei para vocês agora há pouco que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, por decisão da segunda turma, passa a ser investigado pela sua participação na trama golpista, né? No UOL, nós já temos aqui uma matéria que fala sobre a repercussão disso. A matéria vai para a tela aí, olha, o que acontece agora que o STF mandou reabrir a investigação contra o Valdemar. Vamos ver o que acontece? A Procuradoria vai analisar se essas novas provas são suficientes para reabrir diretamente o caso. O órgão também pode pedir diligências extras para a Polícia Federal e avaliar que não há nada relevante relacionado ao caso, mantendo o Valdemar fora da denúncia, né? Mas a possibilidade de reabertura está prevista no Código Penal caso surjam novos elementos. Como houve a condenação, o tribunal entendeu que esses novos elementos existem e os crimes a serem apurados são os de organização criminosa e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O Valdemar Costa Neto, foi investigado e foi indiciado pela Polícia Federal em novembro passado. Qual era a acusação? Apoio e financiamento de questionamentos à integridade do sistema eleitoral por ter apresentado um pedido de verificação extraordinária das urnas eletrônicas após a derrota de Bolsonaro em 2022. Porém, a PGR não apresentou denúncia contra ele, esqueceu Valdemar. Em fevereiro deste ano, quando o procurador Paulo Gonet denunciou 33 investigados, ele ficou de fora e a PGR não viu elementos suficientes para denunciá-lo. Só que nesta terça, ontem, o Supremo decidiu mandar reabrir a investigação contra o mandatário do PL. Durante o julgamento de um dos núcleos da trama golpista, o da disseminação das fake news,
O ministro Alexandre de Moraes, como vocês viram, defendeu que Valdemar fosse investigado de novo, o que foi acatado pela maioria da turma. Foi atacado só pelo ministro Luiz Fux, que se declarou vencido também nesse quesito, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, lembrando aqui, o Supremo não pode investigar ninguém, tá? Quem tem a prerrogativa de iniciar um processo de investigação é a Procuradoria-Geral da República. Então, se ela novamente resolver não apresentar denúncia, acabou, o caso está resolvido. Mas, se ela encontrar elementos que o procurador Paulo Gonet ainda não tinha visto quando apresentou a denúncia contra os réus dos 4 núcleos, aí Valdemar Costa Neto está enrolado. E a gente sinceramente espera que ele passe por um processo de julgamento, até para que a gente possa conhecer as razões que levaram a PGR a mantê-lo afastado, né, da condição de investigado e de réu mesmo pela trama golpista que ele de fato financiou e que ele estimulou como presidente do PL, como presidente do partido do Bolsonaro. Vamos agora para outros fatos correlacionados. Gente, um absurdo que aconteceu lá na Paraíba, sabe? Olha que história é essa. Está aí na nossa manchete também. Um juiz, ao prolatar uma sentença, acabou sendo indiciado, ou denunciado, né? A palavra certa é denunciado por racismo religioso. Por quê? Porque escreveu um absurdo na sentença, na reclamação dessa senhora, uma mãe de santo da Bahia, que foi discriminada porque estava num terreiro de candomblé por um motorista de aplicativo. Vou ler para vocês aqui a matéria. O juiz se chama Ademar de Paula Leite Ferreira Neto, Nomão, né? Do 2º Juizado Especial Civil de João Pessoa. Foi denunciado esse juiz por prática de racismo religioso em uma sentença em que negou indenização à mãe de santo Lúcia de Fátima Batista Oliveira. Ela sim vítima de intolerância. Na decisão, esse juiz entendeu que quem teria agido com intolerância foi a própria mulher. E aí vamos entender por quê, né? E não o motorista que cancelou a corrida com uma alegação completamente absurda. O Ministério Público da Paraíba abriu um procedimento para apurar o caso após a denúncia de uma associação de defesa da liberdade religiosa. O órgão encaminhou o processo à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba. Lúcia de Fátima acionou a justiça por quê? Ela chamou lá o motorista de aplicativo, ele chegou e recusou a corrida. Ele disse o seguinte, ó, sangue de Cristo tem poder, quem vai é outro, tô fora, kkk. O motorista foi banido da plataforma, mas esse juiz, né, sabe-se lá por quê, ele colocou na sua sentença algo completamente inusitado e anômalo. Diz aqui o texto do nosso site. Na sentença em setembro, o juiz afirmou que a intolerância religiosa vem da própria autora. Por quê? Porque ela considera ofensiva uma expressão cristã, que é o sangue de Jesus tem poder. A decisão gerou forte reação de entidades do movimento negro e religioso que classificaram a fala do magistrado como manifestação de intolerância institucional. O juiz disse que a atuação dele segue as leis e o código de ética da magistratura e afirmou que não comenta processos que ainda não transitaram em julgado. O advogado de Lúcia de Fátima Batista de Oliveira, se chama João do Vale, disse que a decisão ela foi estabelecida com profunda perplexidade e consternação e que, abre aspas, o magistrado optou por construir uma argumentação que extrapolou os limites do debate processual estabelecido. E ressaltou também que a sentença representa um grave sinal de perpetuação de violência institucional. Aqui nós temos a nota do juiz, ele diz o seguinte, eu esclareço que essa ação não tramita em segredo de justiça, as peças são públicas e também as decisões nelas proferidas, que qualquer um do povo pode ter acesso a elas. Quantas decisões deste juiz, se referindo a ele mesmo, naquela ação, observa apenas que a minha conduta no processo onde atuo é pautada pela estrita observância dos limites legais vigentes no país, à Lei Orgânica da Magistratura Nacional e ao Código de Ética da Magistratura Nacional. Assim, não tenho como opinar sobre o processo meu ou de outrem, ainda não transitado em julgado. Pelo mesmo motivo, não tem como opinar sobre a atividade externa relativa a esse processo, desenvolvida por quem quer que seja. Ou seja, passou batido, não explicou nada, né? Agora, é o fim da picada um juiz dizer que uma pessoa discriminada por conta da sua religião, foi ela
a agressora do motorista. Por quê? Porque considerou a expressão sangue de Jesus tem poder para justificar, né, o cancelamento da corrida como algo normal e natural, só na cabeça mesmo de um juiz como esse. Tomara que o CNJ puna drasticamente, severamente, porque se a moda pega, gente... Olha, preciso lembrar aqui de certos abusos que têm sido cometidos, principalmente no Nordeste brasileiro, onde algumas religiões neopentecostais, que são absolutamente fundamentalistas, tentaram, inclusive, mudar hábitos culturais das pessoas. Tentaram mudar o nome do acarajé para bolinho de Jesus. Foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Até hoje chamam de bolinho de Jesus e tentaram tirar as vestes características das mães de santo que vendem o acarajé nos locais turísticos de Salvador. Um absurdo, né? E aí aparecem certos juízes completamente fora da casinha, escrevendo uma bobagem como essa para fundamentar uma decisão dele que está pautada, é óbvio, pelo racismo estrutural. É o mínimo que se pode dizer, tá? Passando adiante aqui os assuntos, vamos falar agora sobre a anistia e o que rola na Câmara como perspectiva para o próximo ano. Está aí a informação de que está enterrada a anistia, não volta mais à pauta, né? E o assunto agora são as emendas parlamentares e tem a questão do orçamento para ser resolvida aí, inclusive com a aprovação de medidas que vão dar ao governo fundos para financiar o que já é lei no Brasil, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vamos ver o que nos conta aqui o Kleber Lourenço nessa matéria em perspectiva sobre o clima político para o encerramento do ano. A proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro está praticamente enterrada no Congresso. O tema que já inflamou a disputa entre governo e oposição perdeu apelo político, foi substituído pelas tratativas orçamentárias e pelas movimentações partidárias de olho já nas eleições do próximo ano. No plenário reina o silêncio. Ninguém quer assumir o desgaste de uma votação que não renda dividendos eleitorais. Nos bastidores, membros da articulação política do Palácio do Planalto descrevem um ambiente de desmobilização total. A leitura é de que o Congresso vive uma espécie de impasse confortável, em que nenhum lado quer se mover. Uma declaração aqui, entre aspas, dá conta do seguinte: ninguém está querendo votar a LDO por agora. Para o governo é ruim, pois antecipa o calendário de emendas e a cada dia que passa melhora. Isso é o normal, as estimativas de receita. Então cabe mais coisa para o ano que vem. Para a oposição também não é bom, porque apesar de antecipar o calendário das emendas, acaba sendo uma vitória para o governo e reduz uma frente de pressão por mais recursos, avaliou uma fonte do Palácio do Planalto. A líder do PSOL na Câmara, deputada Thalíria Petroni, também afirma que a anistia já saiu do horizonte político. O que disse a Thalíria? Olha, não vejo nenhum clima para a anistia avançar. A mobilização nas ruas enterrou de vez a PEC da blindagem, garantiu que o imposto de renda fosse aprovado com isenção para quem ganha até 5 mil, compensando naqueles do andar de cima os mais ricos do Brasil. Sendo bem franca, o povo brasileiro incidiu fortemente na pauta do Congresso e derrotou a oposição, avaliou aqui a deputada Thalíria Petroni. Com relação ao orçamento de 2026, governo e Centrão se voltam integralmente para a LDO e para a disputa por espaço no orçamento de 2026. O cálculo político é simples. Quanto mais o tempo passa, melhores as estimativas de receita e maior a margem para acomodar aliados com novas emendas e verbas. Então é esse o clima no Congresso. A informação importante é que o ano vai chegando ao fim, aí começa a pressão pelas pautas econômicas, que são obrigatórias no Congresso Nacional, e isso faz com que a anistia fique para nunca mais, se Deus quiser. Enquanto lá nos Estados Unidos, né, Paulo Figueiredo e Bananinha começam a entrar em desespero por causa da falência absoluta da tentativa de estender o golpe de Estado para além das fronteiras brasileiras, né? Um dos assuntos candentes é a indicação que o Lula deve fazer do Jorge Messias, o advogado-geral da União, para ocupar a vaga aberta com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Mas aí surge no horizonte este homem da foto, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, um homem de máximo pragmatismo nas suas ações e que só faz coisas que convirjam para os seus interesses, tá?
Vamos ver o que nos conta aqui mais uma vez o Kleber Lourenço. Como o Kleber Lourenço escreve, hein, gente? Vocês estão vendo aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma máquina, viu, Alex? O Alex está falando aqui no meu ouvido que ele é uma máquina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na noite de segunda com o presidente do Senado. A gente já tratou dessa informação aqui ontem para tratar da indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E membros da articulação política do Planalto informaram que o Alcolumbre continuou defendendo o nome do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, para essa vaga, né? Então, padrinho é forte e o candidato é forte também. Afinal de contas, é um senador. E é preciso lembrar aqui que o Senado age com espírito de corpo em quase tudo que diga respeito ao Supremo Tribunal Federal. Então, agora nós temos a seguinte situação, na prática. Um candidato do Planalto, é prerrogativa do presidente indicar o nome, e um candidato do Senado, porque é prerrogativa do Senado aprovar ou não aprovar o nome. E esse impasse fez com que algo que deveria ter sido anunciado ontem fosse postergado para depois da volta do presidente Lula dessa viagem à cúpula da Malásia, né? A matéria do Kleber nos diz mais. Ela fala assim, de acordo com integrantes da articulação política, o presidente da CCJ sugeriu que o governo aproveite o período de viagem de Lula à Ásia para preparar o terreno no Senado, evitando desconfortos ou resistências. A expectativa é que, com o retorno do presidente ao Brasil na semana que vem, ele converse pessoalmente com o Pacheco e seus ministros e só então anuncie o nome de Messias. A reunião no Palácio da Alvorada foi articulada pelo líder do governo do Senado, senador Jacques Wagner, que atua como principal interlocutor entre Planalto e Senado. De acordo com fontes próximas à negociação, Alcolumbre considerou mais adequado alinhar previamente a indicação com líderes da casa, sobretudo com Pacheco, aliado nas últimas indicações à Suprema Corte. Aí vou fazer aqui uma pergunta para a gente entender direitinho o que está acontecendo lá. Coloque numa balança as consequências de dois cenários. Cenário 1, Lula confirma o nome de Jorge Messias. O que pode acontecer a partir daí dentro do Senado Federal? Eu já vou antecipar. O Senado pode, na pior hipótese para o governo, se recusar a referendar a indicação. Aí vai ser muito ruim, né? Porque não creio que haja nenhum precedente na história, tá? Vou confirmar isso, não sei se há um precedente, mas creio que não, porque sempre há uma negociação prévia dessas pautas. Então, pode haver a recusa ao nome de Jorge Messias. E pode haver também um movimento dos senadores e do Davi Alcolumbre de retaliação ao governo por não ter aceitado aquele que seria hoje o candidato do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Cenário número 2. Lula desiste de Jorge Messias, entuba uma derrota, mas ele fica livre do vexame de ter uma indicação negada pelo plenário do Senado, né? Então ele não indica o Jorge Messias, indica o Rodrigo Pacheco. Qual é a consequência? Céu de brigadeiro para ele em relação às pretensões de Davi Alcolumbre e talvez uma conta menor para o país pagar, porque Alcolumbre não se convence com argumentos que não o beneficiem. E normalmente esses argumentos estão na cifra de milhões, às vezes até bilhões de reais, tá? Em emendas, enfim, cargos e tudo mais. Então, o cenário hoje é esse, é um cenário complicado, né? O que Lula vai fazer? Vai se sujeitar à possibilidade de uma derrota ou vai ceder e aceitar essa sugestão da indicação de Rodrigo Pacheco, indicando uma pessoa em quem ele efetivamente não confia, né, para uma vaga importantíssima na composição do Supremo Tribunal Federal. É o nó górdio que ele vai ter que desatar. Tá? E aqui, só continuando, a matéria ainda nos conta aqui que em entrevista à CNN, Jacques Wagner disse acreditar que Lula já se decidiu em nome do Messias e diz o seguinte: acho que está com a convicção firmada. Acho que está com a convicção firmada. O senador confirmou que foi o responsável por articular esse encontro entre Lula e Alcolumbre e disse que se reuniu com o presidente na manhã dessa terça-feira para saber o teor da conversa. E disse o seguinte: ele foi defender o nome do Pacheco. Se o presidente disse para ele, mas eu já escolhi ou não escolhi, eu não sei. Não gosto muito de me precipitar para não dar uma barrigada, porque só vai estar valendo mesmo quando tiver, ou seja, quando tiver a indicação. E acho que se está com convicção firmada sobre Messias, afirmou o ministro aqui, afirmou o Jacques Wagner. Então, gente, a tradução disso, né? Estava tudo certo, Jorge Messias seria indicado ontem, mas o gato dele subiu no telhado.
e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer na volta do presidente Lula. Ele que quer muito ver esse aliado de primeira hora nomeado, né, mas o Senado é quem vai ter que referendar a indicação, então a questão é complicada. Bom, Lula, né, já a caminho da cúpula da Malásia, conseguiu confirmar para o domingo que vem o encontro tão esperado com Donald Trump, encontro presencial. Está aí a manchete na Folha de São Paulo: Brasil e Estados Unidos agendam o encontro de Lula e Trump para domingo, lá na Malásia. Os negociadores trabalham para que a reunião seja realizada na Ásia depois que conversas sobre tarifas ganharem tração. Os diplomatas brasileiros adotam cautela, enquanto a Casa Branca não anuncia oficialmente essa data. Portanto, está tudo acertado, mas falta ainda o ok da diplomacia americana. A matéria nos diz o seguinte: negociadores do Brasil e dos Estados Unidos agendaram para domingo na Malásia o encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump. Os dois líderes viajarão ao país para participar da reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Lula embarcou na manhã desta terça-feira para a Ásia. A cúpula vai ser entre os dias 26 e 28 de outubro, portanto, com uma margem pequena de datas, né? Um período muito estreito. Diplomatas brasileiros adotam cautela sobre o assunto por não haver ainda uma confirmação oficial da Casa Branca, mas as duas partes atuam para que a reunião ocorra. Desde que Lula conversou brevemente com Trump durante o encontro na Assembleia Geral da ONU, seus aliados defendem que uma reunião presencial entre os dois aconteça num terceiro país, né, como tem mostrado aqui, diz a Folha, como ela tem mostrado. Preocupação entre diplomatas e integrantes do Palácio do Planalto é a de não expor o presidente desnecessariamente. E existe uma preocupação de que isso possa efetivamente acontecer se o encontro for no Salão Oval da Casa Branca. Trump já teve atritos ali com vários presidentes, da África do Sul, do Zelensky, né, da Ucrânia, são escaramuças públicas. Ele faz questão de humilhar as suas contrapartes, né? Diz a matéria da Folha de São Paulo aqui: não está claro se os governos teriam algum anúncio a ser feito em relação à redução de tarifas, já que as negociações mais sérias a respeito de sobretaxas acabam apenas de começar. A largada das tratativas foi dada na semana passada, numa reunião entre o ministro Mauro Vieira, que ontem eu chamei de Mauro Cid aqui, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Foi o primeiro encontro dos chefes da diplomacia de países desde que Trump e Lula conversaram, tá? Olha, ainda mais um trechinho da matéria do UOL aqui para vocês. Embora não haja decisão imediata pela diminuição da sobretaxa de 50%, a conversa foi considerada boa por indicar a disposição dos dois lados para um acordo. Gente, não me dei conta da hora, já são 8h02, tem que encerrar aqui, senão vão me dar uma bronca aqui no ICL. Antes de encerrar, olha só, quero chamar vocês aqui para, no dia 30 de outubro, assumir essa aula magna, né? O nosso grande Gessé Souza vai nos dizer como entender, né, como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou cidadãos em meros consumidores. É uma aula super interessante, não vou falar muito, mas já te convido para garantir a sua vaga no nosso site para quinta-feira, dia 30 de outubro, às 20 horas, né, daqui a uma semana e um dia. E para você buscar o seu ingresso, põe aqui no iclnoticias.com.br e você vai chegar até o link para fazer a sua inscrição e ganhar o seu convite, tá bom? Bom dia para você, obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta às 7 da manhã aqui. Bye, bye. Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, autor de vários livros como Pobre de Direita e Elite do Atraso, que despertaram muitos debates e polêmicas, tem um plano para recuperar a força do campo progressista, da esquerda no Brasil. Você quer saber qual é esse plano? Eu te convido para assistir a aula de lançamento do seu novo livro, no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Uma aula que vai acontecer ao vivo,